Você não inventou a imagem que tem de si mesmo. Ela foi entregue a você, construída camada por camada, feita de olhares, comentários e expectativas, como um espelho forjado pelos pensamentos de outras pessoas. Desde o momento em que você teve idade suficiente para falar, lhe disseram quem você é, o que é aceitável e o que não é, o que merece amor e o que não merece. Assim, sem sequer perceber, você começou a se moldar de acordo com os reflexos ao seu redor. Você se tornou uma coleção de ideias emprestadas, uma personalidade de retalhos costurada a partir de pais, professores e religiões. E então, um dia, talvez aos 20 e poucos anos, talvez muito mais tarde, você começa a se sentir cansado, não fisicamente, mas existencialmente, como se tivesse usado as roupas de outra pessoa por tanto tempo que esqueceu a sensação da sua própria pele. Esse é o momento, aquele pequeno lampejo de rebeldia, aquela sensação de que a pessoa que você tem encenado não é quem está realmente viva aí dentro. A coisa mais perigosa que você pode fazer é acreditar no seu próprio papel, que o papel é bom, é útil, mas não é você. Você é o que está desempenhando o papel. Você é o ator, não a máscara. Mas a sociedade ensina você a confundir a fantasia com o ser. Você se torna a boa moça, o homem forte, o adulto produtivo. E se esquece de que você também é uma tempestade, um poema, um mistério. E assim, quando as pessoas dizem, seja você mesmo, o que elas geralmente querem dizer é, seja a versão de si mesmo de que mais gostamos. Mas isso não é liberdade. Isso ainda é uma atuação. A tarefa real é ver através da atuação e não destruí-la. Você não precisa se rebelar com os punhos cerrados, mas sim reconhecer que é apenas uma fantasia. E quando você a vê como tal, pode finalmente tirá-la ou usá-la de forma divertida, como uma criança com uma máscara. Porque quem está por baixo, esse é o seu eu verdadeiro. Aquele que não precisa ser impressionante, que não se preocupa em ser querido, que não precisa ser bom, iluminado ou suficiente. Aquele, o silêncio, a vitalidade observadora e respiratória por trás de todas as histórias, nunca esteve quebrado e nunca precisou de conserto. Só precisava ser lembrado. Então, o que resta? Se você não é a voz na sua cabeça, nem os papéis que lhe foram atribuídos, nem a identidade que você passou anos defendendo, o que permanece? Silêncio, o espaço onde todos os pensamentos surgem e desaparecem, a quietude por trás do movimento. Veja bem, o despertar não é uma questão de adicionar nada. Não se trata de colecionar insígnias de mérito espirituais ou aperfeiçoar sua personalidade. É uma questão de subtração, de desaprender, como um lago lodoso que se clareia quando a agitação para. Você não precisa fazer nada para ter clareza. Você simplesmente permite que o lodo se assente. Mas a maioria das pessoas tem medo porque no silêncio o ego não consegue falar. E sem barulho ele começa a desaparecer. No entanto, é aí que sua verdadeira natureza está escondida. Não na luta, mas na rendição. O eu verdadeiro, não é descoberto pensando mais, mas pensando menos. Olhando para dentro, não com julgamento, mas com admiração. E nessa suave percepção você começa a senti-lo. Um zumbido silencioso no peito. Uma amplitude onde a necessidade de se tornar finalmente se dissolve. E o que resta é o ser. Puro, presente, incondicional, exatamente como é. Então, como se vive assim, sem todo o apego, a necessidade de consertar e o esforço para se aprimorar? Bem, como o céu. O céu não se apega às nuvens. Ele não persegue o sol nem discute com a tempestade. Ele apenas deixa as coisas passarem. E você, se parar de se agarrar tão firmemente à sua história, também pode viver assim,
sem a necessidade de se autoeditar constantemente, sem a necessidade de ser melhor o tempo todo, porque, uma vez que você percebe que é o céu e não o clima passageiro, tudo se torna um pouco mais fácil e você começa a confiar mais na vida. Não porque você desvendou tudo, mas porque você não acredita mais que precise fazê-lo. Há um ritmo nas coisas, um timing que não pertence ao relógio, mas ao coração. E quando você para de se esforçar tanto, você pode realmente ouvi-lo. E essa é a ironia, não é? Quando você para de se esforçar tanto para viver da maneira certa, você começa a viver da maneira real. Mais admiração, menos controle, mais brincadeira, menos necessidade. Porque as árvores não se esforçam para ser árvores. E as ondas não tentam quebrar corretamente. Elas simplesmente são. E você também é. Então, permita-se ser vivido. Deixe a vida acontecer através de você sem interferência, porque você é exatamente assim, e isso é mais do que suficiente. E assim, voltamos ao início, àquela estranha e maravilhosa afirmação. Não há nada de errado com você, de jeito nenhum. Não como um sentimento reconfortante, mas como uma verdade radicalmente libertadora. Você não é algo quebrado que precisa ser reparado. Você não é algum projeto espiritual esperando para ser concluído. Você é, neste exato momento, um mistério em desdobramento. Uma ondulação na eternidade. Uma breve canção no grande silêncio. E se você puder se ver da maneira correta, não através dos olhos do julgamento ou da autodúvida, mas como um fenômeno da natureza, como o fogo, as nuvens ou as galáxias. Então, verá que você nunca esteve separado. Você nunca foi demais. Você nunca foi insuficiente. Você era exatamente assim. Não perfeito, mas inteiro, não sem falhas, mas completo. E tudo o que resta é lembrar de abandonar a pretensão, respirar fundo e simplesmente ser, porque uma vez que você para de perseguir alguma futura versão de si mesmo, você percebe que esteve em casa o tempo todo, não na ideia de sucesso do mundo, não na aprovação de outra pessoa, mas na sua própria presença silenciosa, no simples e sagrado fato de que você existe. E isso é o suficiente.